Bom, estamos preparando aí a nossa sexta imersão, que começa de julho a dezembro, e eu estou desenvolvendo um mapa mental da escola. É a primeira vez que a gente está trabalhando com mapa mental, e para cada um dos itens do mapa mental, eu tenho desenvolvido um artigo explicando determinados detalhes de como a gente pensa em relação a uma série de itens do mapa mental. Esse artigo é o primeiro que abre, né, o mapa mental. Por acaso não está sendo feito em primeiro lugar, mas a coisa sai um pouco assim mesmo, vai entrando aqui, vai entrando ali, e a gente vai trabalhando. Então ele é um artigo que fala das escolas de pensamento. A Bimodais é uma escola de pensamento, e uma escola de pensamento propositiva, e o artigo tenta explicar o que significa tudo isso. Para que a gente possa entender, eu fiz um quadro aí no artigo que eu digo que isso aí a gente tem um trabalho, um mix entre dois epistemólogos, que é o Lakatos e o Thomas Kuhn, Imre Lakatos e Thomas Kuhn, em que você tem a seguinte situação: você tem uma normalidade, as pessoas estão olhando para os fenômenos, conseguindo explicar as coisas. Depois você tem uma anomalia, que é o que acontece hoje em relação ao mundo digital, à pandemia. Você não consegue entender, você não consegue explicar, você não consegue ter algo para fazer para reduzir o desconforto das pessoas. Aí você, então, aparecem candidatos a fazer correções disruptivas em relação ao paradigma anterior, ao que as pessoas pensavam antes, né? E a partir do momento que você tem uma correção disruptiva, você tem a demanda por uma revisão completa, praticamente em vários aspectos, do pensamento anterior, que estava baseado num outro paradigma. Aí surge a necessidade de uma escola de pensamento. Então, uma escola de pensamento, ela vem se desdobrando a partir de um problema de concepção. Essa é a ideia, né, de que a ciência e o conhecimento humano não é continuista, ele é descontinuista a partir de novos fatos, novos autores, novas maneiras de pensar. Então, aí, a partir daí, você tem esse tipo de coisa. A gente tem esses exemplos de escolas de pensamento que vocês logo vão se identificar. Tem na economia keynesiana, austríaca, escola de Chicago, na educação montessoriana, piagetiana, vygotskiana, na psicologia, que o pessoal conhece mais, né, freudiana, junguiana, lacaniana. Então, são escolas de pensamento que partem de um determinado conceituador disruptivo e que vão se desdobrando ao longo do tempo, né? Aí eu fiz uma separação entre dois tipos de escolas, as organizativas e as propositivas. Então, um determinado instituto que faz publicações sobre aquele autor, as variações que tiveram daquele autor, etc. Ela não propõe nada, ela só está organizando, ela está servindo para a divulgação, mas não para a mudança daquelas ideias, daqueles conceitos. E você tem as propositivas, que as pessoas sugerem modificações, é o caso, por exemplo, da lacaniana e junguiana, que cria-se como se fosse um rio, afluentes, e pessoas que se identificam vão entrando por aquele rio e vão seguindo, né, aquelas variantes desse processo. Estou contando essa história toda para identificar, ter a consciência do que é a Bimodais. A Bimodais é uma escola de pensamento propositiva. Ela tem uma variante, aliás, nós somos uma variante da escola de Toronto, que tem como conceituador disruptivo principal o Marshall McLuhan, que pega algumas ideias do Innes e começa a fazer uma análise, e a partir daí, na minha avaliação, na avaliação dos bimodais, ele faz uma proposta de mudança do motor da história humana, ou, se vocês quiserem, da teoria da história humana, né? McLuhan propõe duas coisas fundamentais: as tecnologias não são neutras e as mídias não são neutras. Quando são criadas ou alteradas, permitem modificações das pessoas que a utilizam, tanto conscientes quanto inconscientes. Então, aí, a partir daí, a gente tem uma mudança na forma de pensar os sapiens e na forma de pensar a teoria da história humana. Então,
Esses conceitos hegemônicos vão sendo trabalhados por vários autores. Um exemplo típico é o nosso querido Pierre Lévy, que, na verdade, o Pierre Lévy trabalha fortemente na ideia da nova teoria da história. Os livros dele, principalmente o Cybercultura, já vão sendo trabalhados na ideia, né? Mudou a mídia, mudou a civilização, e ele faz um outro recorte da história humana, e a gente, então, tem esse tipo de trabalho. A Bimodais, especificamente, tem, né, apostado um pouco nessa linha desse afluente que o Pierre Lévy abriu, e a gente, então, não só fez uma revisão da teoria da história humana, como sugeriu a criação, por causa disso, de uma nova ciência que a gente chamou de antropologia da sobrevivência, em que a gente faz essa revisão, assume essa revisão da história humana através dessa antropologia da sobrevivência, que traz aí outros autores, outras ideias, tanto os epistemólogos como Ayn Rand, como autores como Mises, Hayek, que ajudam a gente a enxergar melhor esse processo todo, né? Com esse arcabouço conceitual, a gente começa e pode oferecer para a sociedade uma metodologia de análise de futuro diferente. E aí a gente desenvolve uma metodologia do futurismo competitivo, né? A partir daí, nós aprofundamos essa questão e propomos como causa principal das revoluções midiáticas, isso é uma novidade em relação à escola tradicional de Toronto, que é o aumento demográfico, e a partir daí a gente enxerga que a chegada desses novos, que a gente chama de ambientes de sobrevivência, permitem, né, o surgimento de ambientes de sobrevivência mais descentralizados. E não só permitem, como esses ambientes mais descentralizados são uma grande macro-tendência da espécie, uma espécie de ajuste sistêmico entre ambientes de sobrevivência e complexidade demográfica progressiva. Então, essa é a sugestão da Bimodais. Então, a escola ela apresenta-se com esse conjunto de ideias novas, né? E uma coisa que a gente observa é que o mercado hoje analisa o mundo digital sem esse ferramental conceitual. E nós fizemos essa opção nesse mergulho, né, nos epistemólogos, nos conceituadores especialistas lá do Canadá, e a gente então vai ganhando essa sofisticação, né, de análise e, acreditamos, nos aproximando mais dos fatos e saindo um pouco das sensações e das percepções que as pessoas têm. Quanto mais você tem embasamento de análise, em que você não parte como se a gente estivesse começando do zero, como se esse fenômeno do digital nunca tivesse ocorrido, revoluções midiáticas já ocorreram, e a gente vai mergulhar nos canadenses, vai aprofundar os canadenses, e a partir daí a gente vai conseguir ter um pouco mais de clareza do que está acontecendo hoje e do que provavelmente vai acontecer, e com o futurismo competitivo ajudar as pessoas a lidar melhor com esse fenômeno. Então, um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, quero te convidar para fazer parte da Bimodais. Bimodais é uma escola de futurismo competitivo. Nós estamos aqui, preservamos, né, uma tradição de pensamento muito bem estruturada. Analisamos o digital de uma forma muito diferente que você tem visto aí no mercado. E eu te convido para fazer parte. Nós estamos iniciando agora em julho a 6ª imersão da escola, partindo para o 3º ano com mais de 300 alunos formados. Tudo online, que você pode participar, atividades diárias, atividades mensais, atualizações. As pessoas dão um salto quântico na forma de pensar esse novo cenário. Estou te convidando, me manda um zap, 21 99 608 6422, vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal.